Bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Abacuque 2:3. E a palavra diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá. Não tardará. Esse versículo vem nos lembrar que quando Deus fala, Ele cumpre. Nós vamos ver que o livro de Abacuque, começa com esse profeta questionando ao Senhor. Ele olha para Judá e vê tanta injustiça, tanta dificuldade. E ele vai dizer: Senhor, até quando eu vou clamar? E o Senhor não vai responder, e o Senhor não vai agir. E aí Deus fala para o profeta que ia usar os caldeus para poder trazer justiça sobre Judá. Então o profeta fica pensando, como o Senhor vai usar uma nação tão ímpia para trazer justiça sobre o seu povo. Mas nós vamos ver que com o passar deste livro de Abacuque, o profeta vai saindo, daquela posição de questionamento, e nós vamos ver lá na frente ele dizendo: olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Nós vamos ver que com o passar do relacionamento desse profeta com o Senhor, conforme Deus vai falando com Abacuque, a posição dele vai mudar, As palavras dele vão mudar dentro deste livro. O que eu gostaria de refletir com vocês é que quando nós caminhamos com o Senhor, a nossa mente ela é transformada, O profeta vai começar o livro dizendo: Senhor, por que o Senhor não age? Por que o Senhor não responde? E vai terminar dizendo: eu confio em Ti independente do que aconteça. Sabe, independente das situações que nós passamos, Deus deseja que nós estejamos numa posição de confiança. O Senhor deseja que nós tenhamos paz diante das dificuldades. O Senhor não quer que nós estejamos o tempo todo em posição de questionamento, querendo entender aquilo que vai acontecer, aquilo que vai deixar de acontecer na nossa vida, quando que vai acontecer, por que que aconteceu. Mas o Senhor deseja que nós confiemos, e aí Ele vai, entrega ali, a visão para Abacuque, que fala assim: olha, vai acontecer. Então, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem um plano traçado. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitas vezes nós não temos um plano, às vezes nós temos um plano e esse plano é frustrado. Mas com o Senhor não é assim. Ele tem um plano e o plano dele do início ao fim é perfeito. Deus já tinha um plano ali para ajudar. O profeta poderia não entender por que que Deus ia usar os babilônios, os caldeus, mas Deus já tinha um plano preparado. E o que eu gostaria de falar é que muitas vezes nós não entendemos os planos do Senhor na nossa vida, mas isso não faz desses planos ruins. Pelo contrário, o Senhor só faz plano perfeito. Mas nós precisamos sair da posição de questionamento e nos colocarmos na posição de aceitação, na posição de servos. Nós precisamos estar abertos a ouvir a voz de Deus e tardar mais em falar. A gente precisa ser tardio em abrir a nossa boca para ficar perguntando, colocando, como se diz, Deus contra a parede para fazer a nossa vontade, e nos colocarmos em posição de servos do Senhor, que é o que nós somos.
Quando Deus fala conosco, a gente deve obedecer, né? E essa palavra tem martelado bastante no nosso coração por esses dias, mas o Espírito Santo precisa que nós descansemos nele, porque às vezes a gente precisa pegar na espada e ir para a batalha, mas em certos momentos a coisa mais assim difícil que a gente pode fazer é o que precisa ser feito. A gente olha, vê a guerra, vê a batalha, entra no nosso quarto e vai orar. Sabe, tem dia que é dia de agir e tem dia que é dia só de descansar e ver o Espírito Santo agir. Tem guerra que é pra gente pelejar e tem guerra que não é pra gente pelejar. Tem guerra que é pra gente louvar e ver Deus agindo. Sabe, a gente tem uma coisa no nosso coração de se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não falar, ninguém fala. Se eu tirar minha mão, tudo desanda. Sabe, mas às vezes o Espírito Santo está esperando a gente tirar as nossas mãos para que ele possa colocar as mãos dele. O Espírito Santo está esperando a gente reter a nossa fala para que ele possa falar. O Espírito Santo está esperando a gente descansar um pouco para que ele possa agir. Então, neste dia, dê espaço para o Senhor na sua vida agir. Porque muitas vezes a gente quer fazer tudo com a força do nosso próprio braço, a gente quer fazer da nossa forma. E a gente fecha o nosso coração para o Senhor, a gente acaba fechando o nosso coração para o agir de Deus. Mas nós precisamos entender que Deus sabe aquilo que faz. Então que hoje a gente não fique questionando, Senhor, mas por que esse caminho? Senhor, mas por que você não me ouve? Senhor, mas por que existem tantas pessoas passando dificuldade? Senhor, mas por que tal coisa é desse jeito? Não, mas que hoje nós entendamos que todos os planos do Senhor são perfeitos. E até aqueles que parecem ter alguma coisa errada, ainda é perfeito, ainda tem um motivo. Então hoje descanse o seu coração no Senhor, porque aquilo que Ele planejou vai se cumprir, sabe? A visão que Ele te deu vai se cumprir. Aquilo que Ele colocou no seu coração vai se cumprir, mas é do jeito dEle, na hora dEle. E nós não podemos, queridos, de forma alguma ficar questionando, colocando Deus à prova, né? Colocando a bondade, a fidelidade dEle em dúvida. Mas a gente precisa descansar completamente na paz que excede todo entendimento, sabendo que Ele cuida de nós. Amém? Então eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade, Pai, de nós estarmos aqui reunidos, refletindo, Deus, na Tua Palavra. Senhor, hoje nós pedimos, Pai, para que o Senhor nos ajude a sair dessa posição de questionamento, meu Pai, e chegar no lugar, meu Pai, onde nós confiamos em Ti de todo o coração, Pai, onde nós nos entregamos a Ti de todo o coração, Pai. Não deixe que a gente fique questionando, não deixe que a gente se negue a fazer aquilo que precisa ser feito, mas que nós estejamos continuamente, meu Pai, derramados no Teu altar, continuamente disponíveis, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!